Boa noite a todos vocês. Estão me ouvindo bem, não? Mais ou menos? Se tiver como aumentar um pouquinho aí, filhão. Bênção. Amém. A gente cantou agora sobre descanso. Em teus braços é o meu descanso. Por falar em descanso, eu estou voltando de férias. 15 dias aí de descanso. Conta a história de que uma vez uma irmã ligou para um pastor que estava de férias. E ela falou: olha, pastor, eu preciso de você aqui em casa hoje à noite. Estou passando por uma situação. E o pastor falou assim: me desculpa, minha irmã, eu estou de férias. Ela falou assim: mas pastor, o diabo não tira férias. Aí ele falou: desde quando o diabo é referência para você, irmã? Então, eu estava descansando um pouquinho, graças a Deus, feliz de estar de volta. E animado por aquilo que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Privilégio sempre abrir a palavra do Senhor, e eu creio que Deus quer falar ao nosso coração. Portanto, se você puder, vem comigo em oração, fecha os teus olhos, vamos ter um tempo na presença do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu tens feito entre nós. Nós te pedimos, Pai, que agora Tu ministre a Tua palavra santa e poderosa ao nosso coração. Nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Desejamos, Senhor, Te encontrar nessa noite. Portanto, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que Tu queres nos comunicar. Fala ao nosso coração. Precisamos de mais de Ti, Senhor. Ministra de maneira especial a cada um que chegou aqui nessa noite. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A fé cristã é essencialmente esperançosa. Quantas vezes você veio a essa igreja ou qualquer outra igreja e ouviu do pastor: Deus faz o impossível? Quantas vezes você ouviu sermões que diziam: no caminho do milagre, ou passos para o milagre, ou como receber o milagre da parte de Deus? Eu mesmo já devo ter pregado algumas mensagens com títulos parecidos com esse. Mas o título de hoje talvez você nunca ouviu antes. Esse é um tipo de sermão que os pastores não se empolgam em pregar. Quando o milagre não acontece. O que a gente faz quando tudo aquilo que nós pedimos a Deus e aquilo que parece impossível, de fato é impossível? Quando aquela oração que você esperava ser respondida, não é. Quando aquele milagre que você tanto desejava, não chega. Nós somos, como cristãos, essencialmente esperançosos. Mas nós precisamos saber como enfrentar esses dias quando a esperança, de fato, não se concretiza para nós. É claro que Deus é o Deus do impossível. Ele faz milagres. Sempre fez e sempre fará. Mas nem sempre Ele quer fazer milagres. E por vezes você já pediu algumas coisas a Deus e Ele não atendeu. Como é que a gente reage a situações como essa? Porque nós somos ensinados desde sempre que os milagres vão acontecer, que o impossível Deus fará. A gente foi disciplinado nas histórias, como por exemplo a história do rei Ezequias. Aquele rei que ouve uma profecia, e aquela profecia era uma profecia um tanto difícil de se ouvir: você vai morrer, põe a ordem na sua casa. E ele se volta em oração ao Senhor, e Deus ouve aquela oração e manda o mesmo profeta voltar e dizer: olha, eu ouvi a sua oração, estou mudando radicalmente o seu destino, você vai viver. É dessas mensagens que nós gostamos. Por exemplo, aquela oração de Ana, a mulher que não podia ter filhos, mas vai diante do Senhor, do impossível, e ela volta e ali se concretiza aquele milagre. Que dizer então da viúva de Naim? Porque o menino já estava a caminho da sepultura, o funeral já estava posto, a tristeza já tinha tomado conta, o desespero era claro naquele lugar. Então Jesus interrompe aquele fluxo e o milagre acontece. E todos nós amamos essas histórias onde as orações são respondidas e os milagres chegam, mas nem sempre é assim. A fé cristã não é a isenção das tragédias humanas. Não é o fato de nós crermos em Deus suficiente para que nós não venhamos a enfrentar dificuldades e, aliás, algumas vezes tragédias.
Sabe, queridos irmãos, a nossa fé não é a suspensão da realidade. E por vezes a realidade é muito, muito dura. Eu lembro de um adolescente que nós tivemos que consolar a família porque ele morreu atropelado aos 16 anos de idade. E enquanto ele estava sendo atendido no hospital, nós orávamos e clamávamos. Pedíamos um milagre. Mas o milagre não veio. Hoje eu conversei com uma pessoa que estava lamentando pelo fato de a sua esposa ter sofrido um aborto. Que dor! Você, num instante, celebra a vida e antes mesmo de conhecer aquele ser que você já tem como filho, agora você precisa sepultá-lo. A vida tem disso, e os cristãos não estão isentos dessas experiências. O que fazer quando a empresa de uma das pessoas mais generosas que eu já conheci vem à falência? Era um homem de Deus, alguém que de fato estava dedicado à obra do Senhor e era generoso, e os seus negócios vão de mal a pior, até que mesmo depois de tantas orações, as portas daquela empresa se fecham. O que fazer quando aquele casamento chega ao fim? Você não queria isso, você lutou com todas as forças, você tentou de todos os modos, você investiu o máximo que podia, mas o milagre não veio, a restauração não foi possível, a amputação aconteceu. Eu lembro de uma tia que eu tive, alguém muito especial para mim, e ela teve câncer. Era uma mulher de oração, e era interessante porque na história dela, ela já tinha orado por pessoas que tinham sido miraculosamente curadas, mas agora ela está doente, num hospital, e todos nós orávamos, e clamávamos, e jejuávamos, e pedíamos a Deus: Senhor, faz alguma coisa, e as profecias vinham de todos os lados, mas o impossível, de fato, não aconteceu. Moisés não entrou na terra. Paulo não foi curado do seu espinho na carne. E nem sempre tudo aquilo que nós esperamos da parte de Deus vai chegar, nem sempre aquele milagre virá. Talvez essa não seja a mensagem que você esperava ouvir, mas eu te garanto que um dia ela será útil para você. Portanto, eu peço que você abra o seu coração, porque quem sabe hoje é dia de Deus ministrar profundamente sobre essa resiliência da alma. Aliás, essa é uma palavra que na psicologia nós usamos para expressar a capacidade da pessoa passar por um sofrimento e transcender a essa dor, voltando ao seu estado natural. Pois bem, queridos irmãos, na vida nós vamos precisar muitas vezes de resiliência na alma. Eu queria que você fosse agora a um texto que talvez você conheça, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, verso 1 em diante. Essa é tão conhecida história de Davi. E a história de Davi nos é muito marcante, porque nós somos como Davi. Nós sofremos como Davi. E a história começa no verso 1 do capítulo de número 12 de 2 Samuel. O texto diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor,
que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Dá uma pausa aí. Eu não sei se você está entendendo o cenário. Davi tinha cometido um adultério, um dia onde ele deveria estar na batalha com os reis, porque era primavera, a época em que os reis comumente iam para as guerras. Davi estava em casa, e ele saiu para dar uma volta no seu palácio, e quem sabe numa daquelas varandas ele enxergou, numa daquelas piscinas, uma mulher tomando banho, e se encantou por ela, e aquela mulher tinha compromisso, mas ele ignorou o fato de que aquela mulher tinha uma aliança com um dos seus homens, e ele rompeu aquela aliança, bolou um plano, mandou matar o marido daquela mulher e tomou aquela mulher em adultério para si. Ele achou que tinha resolvido o problema porque aquele plano terrível de Davi tinha dado certo e aquele marido tinha morrido. Mas nada escapa aos olhos de Deus. Nós somos eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor, e aqui a nossa leitura mostra o profeta Natã. E Natã começa a conversar com Davi, e ele conta uma história. É interessante que Natã conta uma história a Davi, e conta uma história de ovelha. Porque quando Deus falou com Davi pela primeira vez, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Quando Deus ungiu Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas quando Davi esqueceu da sua vocação, ele caiu nos palácios. Então o profeta agora faz lembrar de quem ele era, resgata a sua identidade. Davi fica irado com aquela história, porque é de fato uma história de injustiça. Um rico utilizou-se do seu poder e matou a cordeirinha do pobre. Essa é a cena de uma profecia que eu e você nós não gostaríamos de ouvir. O texto continua dizendo no verso 7, você é esse homem. Disse Natã a Davi e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprovava. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei ao outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entretanto em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram enquanto a criança ainda estava viva. Falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou.
E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e oraste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Jededias. Senhor Deus, mais uma vez eu te peço que tua palavra entre em nosso coração e encontre em nós endereço. Em nome de Jesus. Amém. Que história difícil de ouvir. Natã dá um decreto: teu filho morrerá. Então Davi, depois que ouve aquilo, vai para casa e ele começa a chorar, e ele começa a jejuar, ele se lança no chão, ele se humilha, ele implora a Deus: Deus, por favor, faz alguma coisa. E é interessante que o texto diz que Davi implorou a Deus. Você já viveu alguma situação parecida, onde você clamou ao Senhor e você disse: Deus, por favor, faz um milagre, faz alguma coisa, eu preciso de uma intervenção. Mas, depois de 7 dias, os conselheiros de Davi começaram a pensar como é que iam dar a notícia. Porque, infelizmente, mesmo depois de tanto jejum, mesmo depois de tanta oração, mesmo depois de tanta humilhação, o menino que ele pedia para não morrer, morreu. Sabe, queridos irmãos, quando o milagre não acontece, como é que a gente segue? O que a gente faz quando a porta se fecha? Quando a gente pede a Deus e a resposta não é exatamente aquela que nós queríamos? Quando a cura não chega? Quando o milagre não vem? Eu queria trazer aqui, olhando para esse texto, alguns conselhos práticos de o que fazer quando o milagre não chega. Talvez o primeiro conselho, o mais basilar de todos, é: encare a realidade tal como ela é. Encare a realidade tal como ela é. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas fugindo da realidade. Elas não querem olhar para os seus cenários, elas não querem aceitar as condições, as mais difíceis que sejam. Eu gosto de uma oração que diz assim: Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir entre uma e outra. Porque por vezes nós precisamos encarar os fatos. Nós precisamos olhar para a dor e chamá-la pelo nome. É interessante que Davi diz: o menino morreu. Os conselheiros estavam tentando achar uma estratégia de como trazer essa notícia sem impactar Davi. E Davi pergunta assim: o menino morreu? Davi foi direto ao ponto. Sabe, nós precisamos muitas vezes enfrentar as realidades, mesmo que elas sejam duras demais. Eu fui pastor de uma mulher uma vez, há muitos anos atrás, que tinha um sério problema de engravidar e o útero dela estava comprometido. E ela teve que fazer uma cirurgia para remover o útero. E eu sabia que um dos grandes sonhos dela era ser mãe. E nós já tínhamos falado sobre adoção, ela queria de fato gerar um filho. E quando a cirurgia terminou, eu fui visitá-la e nós tínhamos a expectativa de encontrar ali uma mulher frustrada, arrasada. O que nos surpreende é que quando nós chegamos lá, mesmo depois da remoção do útero, ela ainda tinha fé, ela ainda tinha expectativas de que ela ia gerar um filho.
qual é o limite tênue entre fé e encarar a realidade. Que Deus nos dê discernimento para não perder a esperança enquanto há em Deus possibilidades, mas também discernimento para perceber o fim das coisas. Porque as coisas que têm um começo têm um fim. E às vezes Deus colocou um ponto final e nós precisamos aceitar. O menino morreu. Às vezes as pessoas me perguntam, olha, será que nós temos que dizer a alguém a realidade dela? Eu lembro do caso de um senhor tomado de câncer, e o médico chama os filhos e diz assim, olha, se vocês vão dizer para ele ou não, é decisão de vocês, mas esse homem não vai viver, ele está à beira da morte, é um câncer terminal. E os filhos começam a pensar, nós vamos dizer, nós não vamos dizer, porque se nós não passarmos a verdade e encararmos os fatos junto com ele, ele se enche de expectativa, ele morre iludido. Sabe, a minha opinião é que desilusão é uma bênção. Desilusão dói, mas desilusão é uma bênção. A desgraça é viver iludido. É quando você acha que é uma coisa e não é. Desilusão dói, mas a desilusão é de que não há mais ilusões, você encarou os fatos, você conheceu a verdade. Sabe, talvez você precise olhar para a sua vida e encarar os fatos, enxergar a realidade, oportunidades que passaram, situações que são consequência dos seus erros. É interessante que o profeta Natan diz assim, o seu pecado foi perdoado. Mas nem sempre o pecado de Deus significa a suspensão das consequências dos meus atos. Às vezes Deus diz, eu te perdoo, meu filho, mas você vai ter que encarar o fato de que você errou e as consequências virão. Olha para os fatos, por mais que eles doam. Eu gosto de ler Neemias, porque uma das coisas que Neemias faz, antes de reconstruir os muros, é olhar para as ruínas e perceber qual era a realidade daquele lugar. Qual é a realidade da sua vida? Qual é a realidade da sua dor? Por mais intensa que seja, é melhor a verdade da desilusão do que estar iludido acerca de um ponto final na sua história. Às vezes eu encontro pessoas que saíram de relacionamentos há 10, 15 anos, e o seu cônjuge já entrou numa outra relação, já tem filhos com outra pessoa, já está casado há não sei quantos anos, oficialmente, e aquela pessoa dizendo, não, mas ele vai voltar um dia. Encara os fatos. O menino morreu. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer quando o milagre não vem. Talvez o segundo conselho que eu gostaria de dar a você, para os dias que os milagres não virão, é invista em si mesmo. Em outras palavras, não se abandone. Me chama a atenção o fato de que quando os conselheiros de Davi disseram, olha, o teu filho morreu, ele não se larga, ele não fica ali prostrado, ele se levanta. O menino morreu, ele se levanta. Ele toma um banho. O texto nos dá um detalhe precioso, ele se perfuma. E é interessante isso, porque perfumar-se é um ato de valorização. Ele se perfuma. Chega de 7 dias de angústia, de dor, de luto, chega de chorar, chega de lamentar, chega de colocar-se no chão, chega de humilhação, chega, acabou. Faz algo por você. Encara os pontos finais e segue adiante e cuida de você. É interessante que ele come. Isso me faz lembrar Elias, porque Elias queria a morte. E a primeira coisa que Deus faz é dizer, Elias,
coma, porque eu quero usar você. Os meus planos não são os seus planos. Você acha que o seu ponto final é nessa caverna, mas eu te digo que você ainda tem reis para ungir, você ainda tem uma nova pessoa para você colocar no seu lugar. O ponto final na tua história não é quando você acha que é quando Deus diz que é. Então Deus diz para Elias: coma. É o mesmo que Davi faz aqui. Davi come. Às vezes eu encontro pessoas que se abandonaram. Depois de situações difíceis, dolorosas, trágicas, muitas vezes elas se abandonam. Sabe, eu vim aqui dizer para você que os cenários podem mudar, mas o teu Deus ainda é o mesmo. E Deus não colocou um ponto final na tua história. E se Ele não colocou um ponto final na tua história, quem sabe hoje é o dia de você levantar-se, de você se perfumar, de você se encher do Espírito, de você comer. Eu lembro de um jovem que eu fui visitar. A relação dele tinha acabado há 4 meses, era um namoro, e ele não suportava o fim daquela relação. Então ele entrou num quarto no dia que aquele namoro acabou. E já passaram 4 meses ali. Ele tinha perdido muito peso. Ninguém poderia acender a luz do seu quarto, abrir as janelas. Ele não queria comer. Ele tinha literalmente se abandonado. Sabe, o interesse de Deus não é ver você agarrando-se ao impossível que não aconteceu. O interesse de Deus é ver você dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. Levante-se, cuide-se. Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas que estão vivendo cenários dificílimos. Eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento estão nos hospitais. Algumas pessoas choram relações que se desfizeram. Algumas pessoas estão de fato vivendo um luto profundo de alma. Mas tome hoje a decisão de fazer por si. Cuidar de si. É interessante que Davi levanta, come. Davi se perfuma. Mas eu quero te dizer um outro detalhe muito interessante. Talvez o meu terceiro conselho para você hoje. Não permita que a sua relação com Deus se desfaça. Talvez o mais importante conselho que eu posso dar para você é esse conselho. E por que eu estou te dando esse conselho? Porque Davi não só levanta, não só se perfuma, nem só come, mas entre isso, ele vai para o templo e adora. Davi está indo para um templo para adorar o Deus que não ouviu a sua oração. Tem um monte de crente, caprichoso, infantil, imaturo, que fica brigado com Deus, porque Deus não quis fazer a sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te deve nada. E não precisa te prestar contas de nada. O fôlego de vida que você usa até hoje foi de Deus. Ele faz o que Ele quer e como quer. E às vezes, por mais doloroso que seja, tudo que nós devemos é entrar no templo e adorar um Deus que nós não entendemos. Você não foi chamado a entender tudo. O pastor recebeu uma carta de uma mãe completamente frustrada com Deus, porque a sua filha tinha sido assassinada. E ela dizia: olha, pastor, eu não entendo. E nós pastores, infelizmente, às vezes achamos que somos os advogados de Deus. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de mim para se explicar. Sabe de uma coisa? Eu também não entendo. Eu não entendo porque Eva, tendo a oportunidade de ter um Deus tão bom, se rendeu à sua própria vontade. Eu não entendo.
Eu não entendo porque Caim e Abel não tiveram um fim melhor do que aquele. Eu não entendo. Eu não entendo porque Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú enquanto ambos estavam no ventre. Eu não entendo. Eu não entendo porque Deus escolheu Abraão e não qualquer outra pessoa na terra de Ur dos Caldeus. Eu não entendo. E eu gosto muito de uma canção que diz: eu não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Talvez tenha sido doloroso demais sepultar os seus sonhos, a sua expectativa. Quem sabe as dores mais marcantes da sua alma ainda não foram saradas e quem sabe não serão hoje. Talvez a cura começa quando você entra num templo mesmo, diante de cenários dolorosos, e não importando a resposta de Deus, você adora a Deus. Davi entrou no templo e adorou. Isso me faz lembrar Abacuque, capítulo 3, verso 17. Porque o capítulo 1 começa Abacuque dizendo: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Você percebe como Abacuque começa? Abacuque começa interrogando a Deus. Mas entre o capítulo 1 e o final do capítulo 3, há um processo. E é esse o processo que eu espero que você passe. De entender que Ele é Deus. Mesmo que a sua vontade não seja feita. Mesmo que o milagre não aconteça. Mesmo que os cenários não mudem. Ainda que a figueira não floresça. Que o produto da oliveira minta. Que não hajam gados no curral. Eu, todavia, me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Porque eu estou certo de que Ele me fará andar por lugares altos. Sabe, não deixa as frustrações da tua história desfazerem a tua relação com Deus. Eu sei que foi doloroso, e eu até posso dizer que Deus chorava com você, porque Jesus, mesmo sabendo o que estava prestes a acontecer com Lázaro, Ele chora no cenário da dor de Lázaro. Deus chora a tua dor, mas não deixa a tua dor se interpor entre você e aquele que cura as feridas da tua alma. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Você conhece a história de Jó? Você bem sabe que Jó foi a somatização de todo o sofrimento. Eu não sei se você sabia, mas se você ler a história de Jó em hebraico, você vai perceber que a história de Jó é um grande poema. Com isso eu não quero dizer que Jó não existiu de fato. E sim, eu creio que Jó de fato existiu. Mas a história de Jó é um grande poema de sofrimento. Mas uma das coisas que me chamam a atenção é que no ápice do sofrimento, depois de ter perdido 7 filhos e 3 filhas, depois de ter perdido todos os seus recursos, depois de ter perdido a sua saúde, depois de ter perdido a sua reputação diante dos seus amigos, depois de ter perdido o amparo de ter uma esposa que lhe apoia, ele diz assim: ainda que tu me mates, em ti esperarei. Quem sabe chegou o tempo de você amadurecer na fé. Para de ser infantil. Eu gosto porque Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Agora que eu sou homem, deixei as coisas de menino. Quem sabe está na hora de você deixar essas meninices. Porque quando Deus diz não, Ele sabe o que é melhor para nós. E talvez você não entenda aqui, mas quando você chegar na eternidade, você vai estar do outro lado. E lá tudo faz sentido. Ainda que tu me mates, em ti esperarei. Onde é que está fundamentada a sua fé? Será que você achou que Deus era o garçom das suas necessidades existenciais, quase sempre desnecessárias? Às vezes Deus vai te dizer não. Às vezes você vai orar e o milagre não vai vir. Ouse adorar, mesmo no meio da sua frustração.
Uma outra canção diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. Quem dera de fato nós entendêssemos, como expressão da nossa maturidade cristã, que Deus é digno da adoração, e de que nós não fomos chamados a compreender Deus, porque Agostinho já disse certa vez, que se nós o compreendêssemos, Ele não seria Deus. Talvez hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para te dizer: a minha graça te basta. Sabe quando é que Paulo ouviu isso? Quando a oração não foi respondida. Quando a oração de Paulo não foi respondida. Por 3 vezes ele disse: Senhor, tira esse meu espinho da carne. Não, porque você precisa entender uma coisa: a minha graça te basta. Sabe, queridos irmãos, às vezes nós precisamos lidar com as dúvidas. Eu não sei por que aconteceu o que aconteceu na sua vida, e também não sei por que aconteceu o que aconteceu na minha muitas vezes. Mas a fé cristã não é um pacote de respostas. É uma caminhada onde nós, por fé, muitas vezes vamos precisar lidar com as dúvidas. Eu não sei te dizer o porquê aconteceu. Não sei te dizer porque o teu pai foi tão cedo, se ele era a pessoa mais importante da tua vida. Eu não sei te dizer porque aquele cenário do abuso te machucou tanto. Mas o que eu sei te dizer é que Ele te ama, que Ele é um bom pai, que Ele estava com você mesmo nos cenários mais difíceis. Agora, se você perceber, Davi, depois que volta do templo, encontra uma mulher chorando. Ele saiu do seu momento de adoração, ele encontrou um propósito no meio da sua dor. Ele vai para casa e ele percebe que Batseba estava ali chorando a morte do seu filho. Então ele tira os olhos da sua própria dor para consolar alguém. Talvez esse é o passo que você ainda não deu, depois de tantos anos daquele cenário doloroso. Porque quem sabe até hoje você está olhando para você e dizendo: meu Deus, a minha dor, a minha dor, a minha dor. Davi levanta os olhos e enxerga uma mulher chorando, e a Bíblia diz que ele consola aquela mulher. Escuta isso: só sabe consolar aquele que já chorou. Só quem já chorou sabe consolar. Você já conversou com alguém que disse assim: eu sei o que você está passando? A Bíblia nos diz que Davi consolou aquela mulher. E frequentemente eu vejo esse fenômeno acontecer. Às vezes um pai passa por uma situação muito difícil e ele se torna sensível àquela realidade nos filhos dos outros. Você só se importa com o problema dos outros quando você passa pelo mesmo problema. É em situações assim que Deus levanta pessoas para cuidar de causas. Aqui na nossa igreja nós temos um casal que trabalha com inclusão. E eles foram chamados e vocacionados porque tiveram uma filha que precisava ser incluída. Não raras vezes Deus vai te colocar em cenários de dor e vai usar a tua dor como experiência para consolar outras pessoas. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu falei sobre Jó. Jó não lia o livro de Jó, mas a história de Jó nos consola até hoje. Não é em vão. A tua dor não é em vão. O teu pranto não é em vão. Deus não é o autor do mal, mas Deus é tão poderoso que Ele é capaz de transformar o mal em bênçãos. E Ele é capaz de extrair propósitos das nossas frustrações. Foi para isso que Deus te trouxe aqui,
para despertar o seu coração, para que você encontre um propósito maior do que a sua dor. Eu quero caminhar para o final e dizer para você um último conselho. Tenha certeza que Deus ainda não concluiu a obra dele na sua vida. Tenha a certeza que Deus ainda não concluiu a obra dele na sua vida. Aquele menino morre, filho de adultério, entre Davi e Batseba. Depois do consolo de Davi, Batseba começa a sentir algo estranho, um enjoo, uma situação ruim, e aquela barriga vai crescendo, e onde antes foi o lugar da dor, agora era o lugar da vitória, porque ali estava Salomão, o rei de Israel. Quando Natã vai confrontar Davi, ele diz a mulher de Urias. Mas quando o texto vai descrever essa cena, ele diz a mulher de Davi. Sabe por quê? Porque a história de Deus na tua vida ainda não terminou. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E aquilo que Deus vai fazer é infinitamente maior do que tudo que você pediu ou pensou. Recebe essa palavra hoje. Sabe, irmãos, talvez você me pergunte assim, mas e a morte do filho inocente? Ah, esse é um detalhe que bom que você me perguntou. Eu preciso te contar. Aquele filho inocente aponta para um outro filho inocente, Jesus de Nazaré. Porque ele morreu por nós, para que nenhum filho inocente morra no lugar de outra pessoa. Jesus padeceu em nosso lugar. A oração dele não foi respondida. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus não foi respondida para que hoje nós pudéssemos conversar com o Pai, que Ele pudesse responder as nossas orações. Ele é o Filho inocente que morreu em nosso lugar. Sabe, queridos irmãos, essa é a graça do tapeceiro. Essa é a graça do tapeceiro. Outro dia eu estava conversando com uma jovem aqui da nossa igreja, que nas suas horas vagas se dedica a fazer crochê, entre outras coisas. E eu vi o que ela estava fazendo ao inverso. E sinceramente, quando eu olhei, eu falei assim, que obra feia. Meu Deus, que falta de habilidade. Aí num segundo depois que eu pensei isso, ela virou aquela estrutura que segurava o pano. E quando ela virou a estrutura que segurava o pano, eu percebi que o que eu estava vendo eram as linhas costuradas no verso da obra de arte. Sabe o que eu quero dizer? É que às vezes você olha para a sua vida e diz, eu não estou entendendo essas linhas, essas costuras parecem fora do lugar, essas cores não fazem sentido. Uma hora Deus vai virar e te mostrar a obra de arte que é a tua vida. Uma hora você vai ver que o tapeceiro sabe o fim desde o começo. Uma hora você percebe que Ele está sempre no controle de todas as coisas. Que Deus vai usar você, mas não vai ser fácil. Uma das histórias que eu mais gosto é a história do William Carey. Ele era um missionário que foi para a sua igreja, e os líderes da sua igreja lhe disseram assim: se Deus quiser salvar a Índia, Ele vai fazer sem a sua ajuda. Essa foi a resposta do pedido de apoio que ele estava trazendo para a igreja. Ele foi. Quando ele chegou lá, a mulher dele morre, o filho dele fica louco, e ele passa 7 anos naquele lugar sem nenhuma conversão. Depois
ele sofre um incêndio na sua biblioteca que ele passou anos construindo e escrevendo à mão. Talvez você dissesse: esse cara está no lugar errado, ele está na hora errada, não foi Deus que enviou ele ali. Deixa eu te dizer que esse é o pai das missões modernas. E dentre as traduções bíblicas já feitas até hoje, ele é um dos maiores tradutores das Escrituras. Milhares de pessoas vieram a Cristo através da vida daquele homem que sofreu, que viveu tragédias, que teve orações não respondidas, mas que ainda assim disse: Deus, eu não te adoro pelo que você me dá, pelo que você faz. Eu te adoro por quem tu és. Tu és soberano, Senhor. Talvez a lição que o Espírito Santo de Deus quer trazer ao seu coração hoje é a seguinte: o maior milagre é continuar tendo fé, mesmo quando você não vê milagres. Esse é o maior milagre. No início desse culto nós mencionamos um trecho de Romanos 12 que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Thomas, mas eu não estou vendo isso na minha vida. É que você precisa entender, querido irmão, querida irmã, que a vontade de Deus nem sempre é psicologicamente boa, nem sempre é emocionalmente agradável, nem sempre é na sua lógica perfeita, mas aos olhos de Deus é plano melhor. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Quem sabe hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para te fazer entrar num templo e adorar. Quem sabe hoje é o dia que Deus te trouxe para despertar vocações. E você, porque chorou, agora vai aprender a consolar. Quem sabe hoje é o dia que você ouviu a voz de Deus dizendo para você: levante-se, cuide-se, perfume-se com a minha graça, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você acha que é fraco, aí é que você é forte. Eu quero orar por você. Se você viveu uma grande frustração na sua vida, se você esperava por um milagre que não veio, se o impossível de fato não aconteceu, e as dores ainda estão aí dentro, eu queria que você ficasse de pé, para que eu possa orar por você, se essa palavra chegou no seu coração. Esse é o dia de Deus sarar você, curar a sua vida. Recebe essa palavra hoje. Feche os teus olhos onde você está. Quem sabe essa dor que te fez chorar vai ser o caminho para curar muitas outras pessoas. É tempo de cuidar de si, é tempo de adorar, é tempo de consolar. É tempo de cuidar de si, é tempo de adorar e é tempo de consolar. Porque a tua história não acabou. Dos mesmos cenários de dor virão os cenários da graça. Salomão vem logo aí. Creia, creia. Senhor Jesus, eu quero nesse momento orar e te pedir, Pai, que tu venha consolando corações, que tu venha ministrando, Senhor. Deus, tira de nós toda a culpa, porque nós cremos na tua palavra que diz que os nossos pecados já estão perdoados. Nós pedimos, Pai, que tu sare a dor daqueles que perderam pessoas tão importantes. Nós pedimos, Pai, que tu anime o coração daqueles que viram seus sonhos frustrados. E eu oro nesse momento para que aquelas pessoas que se abandonaram no caminho, hoje possam se vestir da graça, se perfumar da graça, se levantar
da dor e do pranto, e entender que hoje Deus está mudando o pranto e transformando ele em festa e consolação. Jesus, eu oro para que os cenários de dores componham o caminho da vocação daqueles que serão consoladores, que eles possam consolar as dores dos outros, porque foram por ti consolados. Abraça-nos, em nome de Jesus, enche-nos com a tua graça e paz, e ministra-nos consolo, porque nós não te adoramos, Senhor, pelo que tu nos dá, ou pelo que tu faz, nós te adoramos por quem tu